Fala galera, tudo bem? Vamos para mais uma lição hoje, espetacular. Luan, tu pode ler para nós o Salmo 69, versículo 21? Galera, Esse salmo vai nos mostrar alguma coisa muito relevante correspondente à morte de Jesus Cristo. vocês viram aqui que essa semana a gente tá literalmente indo um verso atrás do outro. Cara, eu já coloquei um monte de verso bíblico aqui e o nosso convidado ainda tá metendo mais verso bíblico pra procurar aqui. Mas vamos lá, eu tô tentando conciliar aqui, mas vai dar certo, tá? Então, 69, 21, vamos lá. Isso. Por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre. Certo, agora lê o 22, versículo 18. Beleza, vamos lá, 22 e Nós estamos em Salmo, né? Olha só, hein, o livro de louvores a Deus falando um monte de coisa aqui, hein? Sim. Você percebeu, né? Reparte entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Esses dois versos que eu acabei de ler, meu amigo, o que se tratam sobre a história de Jesus aí na cruz, cara? Bom, o que nós podemos dizer sobre isso, né? Nós sabemos que toda a Bíblia ela foi inspirada por Deus e escrita por homens, correto? Isso. Então, veja só, o intervalo de tempo entre Davi e Jesus, por que Davi? Porque a maioria dos salmos, principalmente esses dois, foram escritos por Davi. Perfeito. Qual que era o período de tempo que teve nessa época? Mais de 1000 anos, certo? Acertou plenamente, mais de 1000 anos. Então, Então agora vamos ler João capítulo 19, versículo 28 e 29. diz assim, ó, para cumprir, hein? Depois, vendo Jesus, tudo já estava consumado, para que cumprisse as escrituras, disse, tenho sede. E o que deram para ele? Ah, estava ali um vaso cheio de vinagre, embebedaram de vinagre numa esponja, fixando num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Exatamente o que nós lemos no Salmo 69. Agora vai no versículo 24. Vamos lá, o 24 para comprovar o outro. Ó. Os soldados disseram uns aos outros, não rasguemos as vestes dele, tá? Mas vamos tirar a sorte para ver quem vai ficar com ela. Então, Olha só, mostra hein? claramente para nós que o plano da salvação está descrito em toda a Bíblia. Cê E é louco. ficou descrito que começou lá em Davi, e se nós olharmos de Gênesis a Apocalipse, está falando sobre o quê? O plano da salvação. Então nós Isso precisamos mesmo, hein? buscar o entendimento todos os dias na Bíblia para compreender esse plano da salvação. Porque se nós olharmos dessa forma, ele é um GPS. Com certeza. E esse GPS é um GPS perfeito, ele é um guia perfeito. Ele não tem erro. Então é diferente às vezes que nós colocamos o nosso GPS na nossa vida aqui e nós erramos o caminho e ele recalcula a rota, né? Uhum. Mas às vezes ele nos leva para um caminho errado. Mas esse GPS aqui nos leva para o caminho certo. Então se hoje nós não estamos estudando a Bíblia, eu faço convite para você. Vamos buscar a palavra de Deus. Porque essas passagens nos mostram claramente que Jesus estava sendo apresentado para Davi, para nós hoje, lá no Antigo Testamento. Meu amigo, quando a gente vê essas passagens, né? Elas ganham vida, cara. Que isso? Meu, mais de 1000 anos antes de Jesus nascer. Aí entra a questão, né, dos sacerdotes, que eles, infelizmente, eles não souberam filtrar quais seriam as profecias ou as passagens que especialmente falava sobre Jesus, porque ele realmente, né, a gente comentou essa semana sobre Isaías. Isaías comenta que uma hora ia vir o justo Salvador, que ele ia vir ali com glória e tudo, só que Isaías já estava profetizando da outra vinda. Eles focaram só nessa passagem, e todas essas outras que a gente conversou, eles nem se tocaram que isso aqui estava tudo escrito, mano. Olha só que legal. Jesus, e você, ao pedir para eu ler esse verso do 19, 28, Jesus disse, né, tenho Versículo sede. 30, né? O versículo fala assim, ó, para que se cumprisse a escritura. Jesus falou, tenho sede, ele foi literalmente, ele falou, eu vou falar agora, justamente porque tá escrito lá. É hora de cumprir o que tá escrito, olha só que legal, né? Então vamos lá então para o próximo, né, que é o 30, né, que você acabou de falar. Isso. Que é a frase famosa ao ele morrer. Quando Jesus tomou vinagre e disse,
está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Mano, essa frase, está consumado, o que tem de especial nessa frase, meu amigo? Tem muitas coisas especiais. Essa frase nós poderíamos passar aqui acho que 1-2 horas, apenas que nós não temos tempo para falar só sobre essa frase, né? Mas eu trago uma reflexão assim, ó, no quartel, eu servi o quartel por 7 anos, eu esqueci de comentar Sério? isso. E tinha um lema lá no quartel que dizia assim, ó, missão dada é missão cumprida. Então, essa frase, está consumado, é Jesus olhando para o pai dele e dizendo assim, ó, pai, eu vim fazer isso daqui e a missão está cumprida, eu venci o pecado. Então, além disso, nós podemos dizer que a morte de Cristo é suficiente e não temos nada mais a acrescentar a ela. Então, ele pagou a penitência. Pagar penitência por uma morte não faz nenhum sentido como exemplo, né? Uhum. Se ele já morreu por mim, por você e por todos nós aqui, por que nós temos que pagar uma penitência? Porque a missão está cumprida 100%. E a missão foi dada pelo Pai. E ele cumpriu essa missão. Então. Cara, imagina, né? O seu chefe chega, ó, João, você vai ter a missão de fazer aí uma questão comercial com o cliente X e você, cara, vai ganhar uma comissão daquelas por causa disso. E imagina agora o seu privilégio, a sua felicidade ao cumprir aquele propósito que foi proposto para você. É a mesma coisa aqui com Jesus. Jesus, com certeza, quando ele estava morrendo, né, devido aos açoites e tudo ali que ele sofreu, com certeza o bicho tava acabado, tava energia zero. Mas eu tenho certeza que nesse momento, quando ele morreu e falou essa frase, meu amigo, talvez ele morreu até com um sorrisinho no rosto, porque esse daqui foi o que ele queria. Mano, tipo, agora, cara, chegou o momento, eu consegui. Cê é louco? E ele, com certeza, deve ter expressado isso para todos os que estavam assistindo aquela cena. Os soldados que estavam acompanhando aquela coisa ali. Falou, mas caramba, o cara solta essa frase, está consumado. Mas essa frase, a gente pegar o contexto, ela era usada em questão militar. Sim. Era em questão de coisas boas, né? De vitória. Como é que o cara fala um negócio desse morrendo? Como é que pode? Eles E nessa linha que tu tá dizendo, Luan, não sei se você já ouviu o termo flow. Já ouviu o termo flow? Acho que já. Mas na essência, o que é o flow? O flow é um ato de fluir. Se olhar no sentido da palavra no inglês, é fluir. Então, quando tu tá num êxtase de fluidez, ou seja, tu tá fluindo naquilo que tu tá sentindo prazer, tá gostando de fazer, mesmo nesse sentido de morte, nós olhamos que Jesus teve esse êxtase. Está cumprida a missão. Pai, eu concluí, eu ganhei, eu venci. Aquilo que nós planejamos lá em cima se concretizou agora. Exatamente. Então, acho que mostra para nós essa lição. Está consumado? Sim. Cristo venceu o pecado na cruz por nós. E ele fez questão mesmo de comemorar. Falar, está consumado. E com certeza ele falou essa frase, mano, em alto e bom som para todo mundo ali. Ouvir, né? Então, concretizada a nossa vitória, meu amigo. Jesus solta essa frase, está consumado. Então acontece a coisa toda ali, que ele foi depois furado, né, para confirmar que ele estava morto, né, os soldados fizeram isso. E logo após chega duas figuras, que inclusive uma delas nós já conversamos esse trimestre. E eu gostaria que você mandasse então o verso aí, que a gente vai ler agora. Tu pode ler para nós, que é o João 19, versículo 38 e 39. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, tinha medo dos judeus, né? Pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus, e Pilatos deu permissão então a José de Arimateia e foi retirar o corpo de Jesus. Aí tá agora o nosso personagem, cara. Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi levando cerca de 35 quilos de um composto de mirras e aloés. Cara, a gente volta agora para o nosso personagem principal da lição número 3 e ele aparece agora aqui no final da quinta-feira, Nicodemos, sendo um dos principais aí que protagonizou junto com José de Arimateia o sepultamento de Jesus. E como é que foi isso aqui, cara? Como as ações deles dois
mostraram que creram em Jesus, né? Não foi assim tão publicamente anteriormente, mas agora eles estavam demonstrando, eu sou realmente, creio nesse homem que está morrendo aqui. Exato. E se nós olharmos um pouco o contexto da época, né? Jesus morreu. Então ele estava lá na cruz. E quando que era isso? Era sexta-feira, né? Depois logo viria o sábado. Então eles tinham que fazer o sepultamento. Então eles tinham que colocar ele dentro de uma catapulta. Na catapulta lá, né? Então eles colocaram Jesus como se fosse uma caverna, que naquela época era exatamente isso. Só que esse lugar era extremamente caro para a época. Então José de Arimateia, ele fez o quê? Ele foi lá conversar com Pilatos. E José de Arimateia, ele era um discípulo de Jesus, mas ocultamente. Tanto se nós olharmos isso na essência, tanto ele quanto Nicodemos, eles não expressavam publicamente a questão de ser discípulos da sua fé, né? Da sua fé. Então aqui nós vemos um primeiro ponto. E o primeiro ponto é que eles não aceitaram publicamente de Jesus. Então fica claro para nós que no primeiro momento eles não tinham coragem. Então nós podemos chegar a uma pergunta para nós. Estamos hoje com coragem para mostrar a nossa crença publicamente sobre Jesus Cristo? Acho que é a pergunta que nós temos que fazer. Perfeito. Correto? E eles buscaram depois fazer de maneira digna o sepultamento de Jesus. E aí eu te convido para ler uma outra passagem que está em Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Mateus 10, 32, 33. Diz assim, meus amigos, portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Quanto que é forte isso, né? Pesado, hein? Pesado, né? Então, galera, o que o Luan acabou de ler nos mostra que nós não podemos omitir a nossa fé. Se nós somos cristãos e denominamos discípulos de Cristo, nós temos que expressar isso publicamente. Isso mesmo. Nós não podemos ter vergonha, não podemos ser omissos, nós temos que ter coragem todo o tempo para isso. E se a gente for para analisar, meu amigo, Jesus deu uma oportunidade para Nicodemos, né, naquele encontro pessoal que estudamos na lição número 3. E se Nicodemos tivesse morrido antes da morte de Jesus, será que ele teria a oportunidade de agora sim falar que ele era realmente um discípulo dele? Ainda bem que ele teve a segunda chance, mas infelizmente às vezes não acontece essas coisas. Então a gente não tem que ficar contando o famoso ditado, né? Contando com o ovo da galinha, mas a gente tem que se declarar, já que estamos lidando com essa verdade, já se declarar ali de forma publicamente, já o batismo serve para isso, mas ali no sepultamento de Jesus, Deus deixou o corpo de Jesus em mãos muito boas. Nicodemos literalmente, talvez, deu tudo que tinha, né? A Bíblia fala que ele deixou quilos e quilos, né, de mirras e aloés ali para fazer a preparação do corpo de Jesus. E José de Arimateia, ele colocou Jesus num sepulcro que ele mesmo comprou para a família dele. Então, ele não deu o pior dele. Deu o melhor, né? Ele deu o melhor para Jesus. Exato. Então, com o maior carinho, eles tiraram Jesus ali da cruz. Jesus, conforme também as escrituras falam, que nenhuma dos seus ossos seriam quebrados, né? A gente comentou aqui sobre o fim da vida de Jesus, então esse daí é mais uma coisa que a gente pode afirmar. E Jesus foi colocado dentro do sepulcro, mas a gente vai continuar conversando amanhã sobre o assunto. Posso falar uma coisinha antes de nós finalizarmos? Só vamos dizer, uma dica, né? Uma dica rápida. Pessoal, perceberam que nós extraímos de uma história aqui sobre a morte de Jesus, do sepultamento dele, um item muito importante para nós hoje. Então, quando nós estudarmos a lição, busquem trazer a aplicação para os nossos dias de hoje. Sim. Porque é isso que vai representar a nossa prática diária, da nossa demonstração de fé. É isso mesmo. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque estudamos essas histórias aqui, esses exemplos também de pessoas como Nicodemos, José de Arimateia. Que o Senhor esteja conosco para que possamos a cada dia decidir estar do teu lado, falar para as pessoas que seguimos a Ti, que possamos declarar publicamente que servimos a Ti. E obrigado por deixar esses exemplos aqui na Tua Santa Escritura,
comprovando que realmente o teu plano era perfeito e saiu conforme tudo estava planejado. Amém, Muito Pai. obrigado por tudo, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 É isso aí, mano. Tamo junto, amanhã é sexta-feira e, galera, até mais. Tamo junto. Até mais, galera. Tchau, tchau.